Fala galera, como é que vocês estão, hein? Tudo bem por aí? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano e ainda vamos resolver 5 exercícios envolvendo esses conceitos básicos sobre ele. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre o plano cartesiano é olhar efetivamente para o nosso plano cartesiano, né? Até me enrolei para falar por quê. Porque o plano cartesiano ele tem 2 eixos principais, o x, que é esse daqui, e o y aqui em cima. É muito comum você ver nos exercícios não escrito eixo x e eixo y, e sim pelos nomes que foram dados em homenagem a René Descartes, né, quando criou isso daqui. Na verdade, o eixo x, pessoal, ele é chamado de eixo das abscissas. Então, é esse nome estranho assim, ó, abscissas, ok? Abscissas. E o eixo y é o eixo das ordenadas, um nome mais fácil de decorar. Tá? Então, abscissas e as ordenadas. A gente costuma brincar que, na verdade, não é abscissas, né? É abscissas, né? Então, o eixo X é o eixo das abscissas. E o eixo Y é o eixo das ordenadas, né? Então, guarda isso daqui que é bem tranquilo, bem fácil. Ele é dividido em 4 segmentos, sendo que você sempre tem 90 graus entre eles, né? Então, sempre tem 90 graus, são planos ortogonais. Esse primeiro aqui é o primeiro quadrante, né? Então, a gente costuma escrever como sendo o primeiro quadrante. Esse daqui seria o nosso segundo quadrante, aqui seria o terceiro quadrante e aqui seria o quarto quadrante, certo? É muito comum também ver nos exercícios escrito isso daí. E aí a gente tem um truque aqui que se diz o seguinte: na verdade, sempre quando você vai imaginar, por exemplo, uma linha cortando esses caras que eu estou passando aqui, então imagina uma reta aqui. Você está passando pelos quadrantes ímpares, certo? O 1 e o 3. Então, essa reta é o que a gente chama de bissetriz dos ímpares. E uma reta que passar pela origem e pegar somente o segundo e o quarto quadrante, isso é chamado de bissetriz dos pares. Os exercícios, geralmente, eles falam isso para vocês, ok? Bom, falando um pouco mais sobre a representação, a gente tem sempre assim, ó, uma coisa bem interessante. Se eu for considerar um ponto, vamos supor esse ponto aqui, ó, coordenada XA, ele vai subir aqui bonitinho, né, ó, desse jeitão aqui, e ele chega até aqui com o eixo, o famoso par ordenado. Esse cara aqui, meu ponto A, ele tem como par ordenado XA e YA. Primeiro a gente escreve o X, vírgula, depois o Y, sempre assim. Então, o ponto A, ele tem coordenada XA, YA. Não se esqueça que quando você vem para cá, os valores do X são negativos, né? Então, aqui você vai ter menos X e aqui em cima continua, né? Esse ponto, se ele for aqui, ele vai ter um Y positivo. Agora, se esse cara tiver aqui X negativo e ele descer, o Y dele aqui nessa posição, ele é negativo. Então, descendo aqui, um ponto, qualquer ponto que esteja aqui, ele vai ser negativo tanto em X quanto em Y. No segundo quadrante, é negativo em X e positivo em Y. No primeiro, ele é positivo nos dois. E no quarto, ele é positivo em X e negativo em Y. Guarda isso daí. Se eu for considerar um outro ponto, então agora eu vou considerar um ponto XB. Ó. XB vem para cá e ele vai fazer aqui, ó, desse jeitão aqui, bonitinho. Esse cara aqui é o meu YB. Esse é o ponto B, certo? E aí eu for querer saber qual que é a distância entre os dois, né? Então, eu quero calcular agora a distância entre esses dois pontos. Tipo assim, ó. Esse carinha que sai daqui e vem para cá. Estou querendo saber exatamente essa distância entre esses dois pontos. Para eu calcular isso, galera, a gente vai utilizar simplesmente um teorema de Pitágoras. Por quê? Se você for imaginar, a gente fechar aqui, né, ó, vamos fechar um triângulo. Então, vem aqui, bonitinho, fecha para cá. Então, você vai ver 90 graus aqui, certo? Se você concordar comigo, na verdade, a distância D, né, é esse segmento daqui até aqui. Então, isso daqui é o D. Essa parte aqui de baixo, né, esses carinhas aqui, na verdade, é uma diferença entre o XB menos o XA. Então, XB menos o XA, certo? E aqui em cima, galera, o maior menos o menor. Então, seria YB menos o YA. Ok? Então, eu posso aplicar um Pitágoras aqui e simplesmente calcular dessa maneira aqui, ó. Vem comigo para esse lado. Então, a distância D vai ser igual ao quadrado, né, porque é a hipotenusa, é igual aos catetos ao quadrado. Então, vai ser XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Certo, gente? Dá uma olhadinha aí bonitinho, vê se ficou. E a gente
costuma escrever esse d passando em forma de raiz. Então, vai ficar assim, ó, raiz d. Então, xb menos o xa ao quadrado mais yb menos o ya ao quadrado. Então, essa daqui é a distância entre dois pontos. Xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Mas deixa eu te contar o segredo. A gente está levando em consideração um par ordenado, né? Ou seja, nós estamos considerando um ponto xa, ya, que seria referente ao ponto A, e nós estamos considerando um ponto B, que seria xb, yb. Mas, como eu te falei, ao invés de escrever assim, você também pode escrever exatamente dessa forma aqui, ó. D vai ser igual. Então, você pode escrever em termos do xa menos xb ao quadrado mais ya menos o yb ao quadrado. O que mudou daqui para cá? Não mudou nada, né? A única coisa que você pode escrever é que em termos de começar com um B, você começa com um A. Mas se o seu X começou com um A, o seu Y começa com um A. Se o seu X começou com um B, o seu Y começa com um B. Guarda isso daqui, tá? Pode ser escrito das duas maneiras facilmente. E vamos para os exercícios. Vamos já logo de cara para o nosso primeiro exercício aí, que é esse daqui da FGV, ó. Tirando aí as coisas, bora lá. Então, ele fala assim, galera, no plano cartesiano, M33, N73 e P40 são pontos médios, grifa aí, é metade, né? Respectivamente dos lados AB, BC e AC de um triângulo ABC. A abscissa, né? Então, a abscissa do vértice C quer saber qual que é o valor do XC. Basicamente, é isso daqui. Eu já fiz aqui, para ganhar um pouquinho de tempo, o nosso plano cartesiano. X e Y aqui bonitinho. Então, vamos marcar os pontos aí, ó. A gente tem que marcar o ponto 3, 3, né? Então, vamos subir aí bonitinho, 3, 3. Olha lá, ó. 3. Fazendo a régua aí, tá bonita? Tá. Então, vem pra cá e vem pra cá, ó. 3, 3. Esse daqui vai ser o meu ponto M. Né? Então, esse é meu ponto M. 3 e 3. O que mais? Tem o ponto N, que é 7, 3. Então, 7 sempre em X, né? Primeira medida em X e o outro em 3. Então, vai subir aqui e vem para cá, ó. Para finalizar esse carinha. Legal. Esse daqui é o meu ponto N, 7, 3. E o meu ponto P, moçada, é 4 e 0. Então, o ponto P, ele tá aqui, ó. 4 e 0, 4 em X, 0 em Y. Fechei o meu triângulo. Só que não, né? Porque, na verdade, é o seguinte, ele falou que é um triângulo. E aí, o que você tem que reparar? Uma coisa que nos chama muitíssima atenção é exatamente esse segmento MN que tá aqui ser paralelo a esse segmento do eixo X. Isso vai fazer muita diferença, você já vai entender por quê. Pensa assim, ó, com uma régua, eu não sei, né, medindo aqui nessa minha régua que eu tô, 10 até 14,5, então eu vou fazer aqui, ó, 10 até 14,5, e aí a gente sabe que é continuação, né? Se eu for colocar aqui 10 e 14,5 de novo, eu fecho esse lado do ponto M, ó, pronto. Então, eu sei que aqui vai estar um dos vértices do meu triângulo e aqui vai ter o outro dos vértices, porque o M ele é ponto médio, está escrito aí no exercício, respectivamente do lado AB, então A até B. Aí ele pegou e falou para a gente que o N também é ponto médio, né? Então, se a gente for fazer o N aqui, ó, desse jeitão, aqui tinha que dar uma miguezinha aqui, olha lá, ó. Se a gente for fazer o ponto N, ele vai vir aqui assim, ó, desse jeito, exatamente como se encontra aqui. Por que eu vim direto nesse ponto 8, que eu deixei já bonitinho e limitado? Porque pensa assim, galera, se daqui até aqui você tem 4 unidades, e esse cara, né, que é o meu ponto P, ele é o ponto médio, né, é um ponto médio, eu tenho certeza absoluta que se tem 4 aqui, daqui até aqui também vai ter 4. E coincidentemente, só usando uma régua bem simples aí, eu já cheguei nesse valor de 8. Então não tinha muita conta para fazer, era literalmente você montar o exercício até no olhômetro você ia conseguir. E você ia perceber que se ele é 4, né, se ele tem 4 unidades, daqui até aqui tem mais 4, completando o 8. Eu sei disso porque esse segmento ele é paralelo a esse, né? É uma linha reta
um mesmo ponto, né? Então aqui tem 3 em Y, 3 em Y, então eu sei que eles são paralelos e por isso eu pude fazer essa analogia. Se aqui tivesse um pouquinho inclinado, eu já não teria essas condições para analisar. Mas guarda aí então que o meu XC ele vale 8, o vértice aí final do meu exercício 1. Indo para o nosso exercício 2, um exercício bem interessante, pessoal, um exercício muito legal, classiqueira aí, ó. Ele pega e fala assim, 2, olha aí, ó. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera. Olha lá, ó. Ele fala assim, em relação ao sistema cartesiano ortogonal, com os eixos graduados em quilômetros, uma lancha sai do ponto -6 e -4, navega 7 quilômetros para leste, 6 quilômetros para o norte e 3 quilômetros para oeste, encontrando um porto. Depois ele continua a navegação indo 3 quilômetros para o norte e 4 quilômetros para leste, encontrando um outro porto. A distância em quilômetros entre os portos é, bom, muito tranquilo, muito fácil esse exercício. Eu já peguei e eu já coloquei aqui um sistema graduado, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, não ficar tendo que fazer na hora. Então vamos lá, a lancha ela vai partir justamente do ponto -6 e -4. Então vem comigo, ó, vamos marcar ele aqui, -6, né, desce até o -4, tá mais ou menos aqui. Então deixa eu fazer essa descidinha aqui, ó. Olha lá, ó. Desse jeito até o -4 que está aqui embaixo, né? Então faz aí e me acompanha. Legal. Então esse ponto aqui é o início, ó, início, certo? A gente vai começar o exercício justamente ali, no início. Aí ele pegou e falou que ele vai navegar 7 km para leste, mas eu não sei onde é que é leste, né? Pensa assim, ó, norte, sul, leste e o oeste. Guarda essas direções, né? A famosa rosa dos ventos aí. Então ele vai andar 7 para a direita. Ele está aqui, vai andar 7 para a direita. Então vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o zero conta, né? 7. Então ele parou aqui, embaixo do 1, certo? Então ele veio para cá e agora ele está aqui, ó, na coordenada 1 e -4, certo? Então ele está aqui, ó, na 1 e -4. Parou aqui. Deixa eu até fazer aqui bonitinho, né? Pra gente fechar essa partezinha aqui. Legal. Aí ele pegou e falou assim, ó, 6 quilômetros para o norte. Então vamos lá, agora vai para cima, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tá aqui, ó. Saiu 7 para leste, 6 quilômetros para o norte. Agora ele tá aqui, 1 e 2. E 3 quilômetros para oeste. Então, agora ele vem para a esquerda, né? Seguindo a nossa rosa. Então, ó, 1, 2, 3. Está aqui no -1, certo? Então, veio para cá e agora ele está aqui nessa posição. Aí, galera, esse daqui é o valor do porto, né? Ele encontrou esse primeiro porto aqui. Depois ele vai continuar a navegação indo 3 quilômetros para o norte. Então, agora ele vai subir, ó. 1, 2, 3. Agora ele está aqui no 5. Olha lá, ó. Aqui. E aí ele vai falar, e 4 quilômetros para o leste. Então, ele vai vir para a direita, ó. 1, 2, 3, 4. Vai parar aqui, né, ó. Nesse carinha, 3 e vem para cá, ó. Pronto. Aqui é um outro porto, né? Se eu chamar, então, aqui de porto 1 e aqui de porto 2, ou, tipo, porto A e aqui seria o porto B, né? Acho que fica até melhor, porto A e porto B, fica mais fácil. Ele quer que a gente calcule justamente qual que é o valor dessa distância entre os dois portos, né? Quanto que dá esse D? A gente sabe que essas coordenadas aqui são 3 e 5, e essa outra coordenada aqui, ó, desse carinha aqui embaixo, é -1 e 2. Bom, vamos lá, tranquilo, né? A gente vai aplicar, então, o valor da distância. A distância, aí em questão, ela é igual a raiz, vamos colocar, né? XB menos o XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Bom, o XB você já deve ter guardado ali. O XB, ele vale 3. O XA vale -1, então vai ficar menos -1, certo? Menos -1 ao quadrado, mais o YB vale 5. O YA vale 2 ao quadrado. A gente vai ter D igual. Menos com menos dá mais. Então, 3 mais 1 dá 4. Então, nós vamos ter assim, ó, 4 mais 5 menos 2 dá 3.
né? 4 ao quadrado, Vinícius, e aqui vai ficar 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado dá 9, então esse nosso D vai ser igual a raiz de 25, e nós sabemos que a raiz de 25, ela vale 5 unidades, é a distância entre os portos. Bom, dando sequência, esse exercício 3 é sensacional. E ele fala assim, ó, a figura abaixo mostra a trajetória percorrida por uma pessoa para ir de um ponto A até um ponto B, caminhando em um trecho plano e sem obstáculos. Se ela tivesse usado o caminho mais curto para ir de A até B, ela teria percorrido. Gente, olha aqui, ó. Você está vendo a figura? Deve estar, né? Então, você está vindo de A e você vai até B. Olha, quer que você calcule exatamente isso, ó. Qual que é o valor desse carinha aqui? Essa distância D que eu estou marcando aí. Bom, pensa comigo, gente. Essa questão ela tem um macete bem legal. Repara que aqui nos caminhos são sempre 90 graus, né? Planos perpendiculares. Então, imagina assim, ó, se eu projetar esses 9 que estão aqui, vou projetar ele para cá, ó. Então, daqui até aqui, com certeza, né? Nós teremos quanto? 9, né? Certeza que aqui você tem 9 metros de unidade. Só peguei esse carinha aqui e projetei para cá. Vou projetar esses 6 que aqui, então, estão, né, para cá. Então, aqui até aqui você tem mais 6 metros, certo? E aí, galera, você praticamente terminou e fechou um triângulo, ó. Se eu fechar, só tá me faltando esse pedacinho aqui, né? Então, eu calculei daqui até aqui, tem 15, 9 mais 6 é 15, tá faltando só esse pedacinho. A gente sabe esse pedacinho. Você sabe que daqui até aqui, ó, tem 17. Quer dizer, se eu for projetar, então, aqui embaixo, isso tudo aqui, ó, tem 17 metros. Só que aqui embaixo tem 20. Quer dizer, quanto que sobra para esse pedacinho? 3 metros. Se eu pegar esse pedacinho que está aqui embaixo, imaginar ele aqui em cima, é a mesma distância, né? Então, se for pegar ele aqui, ó, e trazer ele para cima, é a mesma coisa. Aqui também tem 3 metros. Logo, a gente está analisando um triângulo que ele está assim, né? Ó, vem para cá, fecha aqui e para cá. 90 graus. Aqui você tem 8 metros. Aqui você tem 15 metros e essa é a distância D. Bom, para calcular isso daí, Pitágoras neles, né? Não tem erro aí, gente. Vai ficar D ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225. Então, vai ter D ao quadrado é igual a 225 mais 64. E aí, se você for calcular, vai ficar D ao quadrado 289. E a raiz, né? Extraindo a raiz de 289, você vai concluir que isso daqui vai nos resultar 17 como resposta, certo? Se você não confia em mim, pega uma calculadora, né? Como eu estou fazendo agora para te mostrar. Olha lá, ó. Raiz deu 17. Uhul, beleza, né? Então, você tem 17 aí como resposta para o nosso exercício 3. Para finalizar, moçada, o exercício 4 aí, deixa eu pegar ele aqui que não está saindo, é o último que nos falta, né? Então, esse exercício 4, ele fala literalmente assim, ó. Num sistema de coordenadas, no plano cartesiano, considere o ponto P. Então, o ponto P, ele tem coordenadas x e 2, certo? Que é equidistante, quer dizer, ele tem a mesma distância dos pontos A, 3 e 1. Então, vou anotar aqui, ó, A, 3 e 1, né? Ele está usando ponto e vírgula. E o ponto B, que é 2 e 4, certo? Então, o equidistante é a mesma distância. A abscissa do ponto P é que saber o valor do x. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é levar em consideração o que ele acabou de nos dizer. Ele nos disse que é equidistante. Então, a distância do ponto P até o ponto A tem que ser igual à distância do ponto P até o ponto B. Isso é certeza, tá? Tem que ser assim. Então, vamos trabalhar com esse parte aqui da esquerda. Eu tenho a raiz de... Agora, eu vou colocar os pontos, né? Então, vai ficar xp menos o xa ao quadrado, mais... Agora, y, né? yp menos ya ao quadrado. Deixa eu fechar aqui. Isso daqui vai ser igual a raiz, vem para a direita aqui. Então, nós temos aí, ó, xp menos xb ao quadrado, mais yp menos yb. Tá, esse daqui é um p, tá saindo meio estranho aqui.
Bom, para finalizar, a gente sabe que como os dois estão na raiz, a gente pode desconsiderar isso daqui, né? Seria como se elevasse os dois lados ao quadrado. Então, a raiz some, porque os dois lados estão ao quadrado, estão com a raiz extraída aí, não precisa. O XP, se for ver aqui no exercício, né, bem aqui no comecinho, a gente tem eles, né? O XP, ele vale X, então vai ficar X menos o XA, galera, vale 3, ó, 3 ao quadrado, mais o Y do P vale 2, então vai ficar 2 menos o do A, né, o Y do A vale 1, olha lá, ó, ao quadrado, é igual, o XP vale X, o XB vale 2, olhando aqui em cima, né, tranquilo, mais o YP vale 2, menos o YB vale 4 ao quadrado. Bom, vamos fazer aquele famoso quadrado do primeiro, tá? Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, 1 aí, é igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Como nós temos, ó, x ao quadrado num lado, x ao quadrado do outro, cancelou, tá? Esses carinhas sumiram. E aí a gente vai ficar assim, ó, menos 6x, 9 mais 1, isso daqui dá 10, é igual, menos 4x, 4 mais 4, isso daqui dá 8. Vou passar o 6x para a direita, vou passar o 8 para a esquerda. Vai ficar 10 menos 8 é igual, olha lá, ó, menos 4x mais 6x. Estamos aproximando aí do final desse exercício. E aí a gente vai ter assim, ó, 2 é igual a menos 4x mais 6x. Daqui dá 2 também, né? Menos com mais, positivo. E aí o x vai ser igual a 2 dividido por 2. A resposta final do nosso exercício é de que o nosso x ele é igual a 1. Ok? Galera, grande abraço e até os próximos.